No outro vídeo desta série, quando falámos sobre routes, falámos cá sobre parâmetros opcionais. E neste vídeo eu vou relembrar isso neste contexto dos controladores, isto é, como é que nós podemos ter uma definição de uma route com parâmetros opcionais e depois como é que nós tratamos essa informação do lado do controlador. Então, pegando no exercício que estivemos aqui a fazer no vídeo anterior desta série, eu tenho aqui já um controlador chamado clients, ou clientes, peço desculpa, eu estou sempre a usar os termos em inglês porque tradicionalmente vocês devem sempre escrever estas coisas em inglês e eu já expliquei no contexto de uma outra playlist quais as razões. Não é por ser demasiado snob e tentar fazer as coisas com linguagem técnica XPTO, não. É que quando nós estamos a criar um projeto, temos que ter em mente que, eventualmente, nós podemos não concluir esse projeto e ele ser depois, posteriormente, entregue a um programador de outro país. Então, tradicionalmente, o que vai acontecer é que ele vai conseguir identificar muito melhor o que são as variáveis, as coleções, as funções, etc., se elas estiverem escritas em inglês, do que propriamente se elas estiverem escritas em português. Aqui, neste caso, uma vez que este curso é em português, não há qualquer problema, nós vamos continuar a usar aqui as coleções e as funções em português, mas a determinada altura, eventualmente ao longo desta playlist, eu vou começar a introduzir esses conceitos em inglês para que vocês comecem a habituar a essa filosofia. Feito este parênteses, vamos aqui regressar ao nosso exercício. O que eu tenho aqui é uma classe que ainda não tem qualquer função. Vamos colocar aqui, neste caso, o nome técnico mais correto é método. Vamos colocar aqui public function cliente. E no cliente nós vamos pedir que seja dado um ID, ou neste caso o termo mais correto é um index, porque é o índice que nós queremos usar do cliente que está nesta coleção, independentemente da quantidade de valores que aqui estão. Imaginem que eu queria que o meu index fosse um parâmetro opcional, isto é, se eu não indicar o index, automaticamente ele vai sempre mostrar os dados do cliente primeiro, ou do primeiro cliente. Então eu vou colocar aqui igual a 0. Ora, se eu não fornecer o index, ele vai automaticamente saber que o index vai ser igual a 0. E agora eu posso ter aqui o echo nome. Vamos simplesmente fazer o nome. Vamos até fazer desta forma. Vamos fazer aqui nome, dois pontos, abrir e fechar aqui as chavetas e vamos colocar aqui um this clientes de index e vamos meter ali o nome, ok? Então vamos colocar aqui simplesmente o nome. Vamos fechar ali assim desta forma e está feito. Portanto, para fazermos agora uma rota para isto, o que nós temos que fazer é simplesmente isto. Reparem, route, get, neste caso, vamos colocar aqui cliente e vamos já mesmo a definir aqui que ele aceita um index. Mas este index é facultativo, portanto é aquilo que se chama um parâmetro não obrigatório, ok? Então nós vamos colocar aqui um ponto de interrogação. E é esta simbologia que vai determinar que este campo que aqui está é facultativo. Portanto, pode ser fornecido ou não. Aqui à frente nós vamos dizer que queremos executar o método dentro do controlador clientes, cliente. Ok? Portanto, estamos a pedir para executar aqui o cliente. Então agora, se chegarmos aqui e eu colocar cliente barra 2, ele vai me mostrar o nome do Carlos, que na minha coleção corresponde a este valor que aqui está, que é o 0, 1 e o 2. Mas se eu não definir rigorosamente nada, o que vai acontecer é que ele por defeito vai mostrar o João. Ok? Obviamente que eu aqui com esta forma de escrever código, que aqui eventualmente pode não ser muito bem aplicável a este exercício que eu estou aqui a mostrar, isto é, não faz sentido eu colocar cliente e ele mostrar-me sempre os dados do primeiro, mas numa outra realidade, em outras circunstâncias, pode fazer sentido. E faz sentido em muitas circunstâncias, acreditem. À medida que vocês forem começando a desenvolver os vossos projetos, vocês vão verificar que querem que alguns dos vossos métodos tenham parâmetros obrigatórios e parâmetros facultativos. E isto pode acontecer simultaneamente no mesmo método. Por exemplo, vamos imaginar que aqui eu tinha, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui o dado, ok? E o dado vai ter que ser sempre fornecido, mas o index é facultativo. Então o que é que eu posso colocar aqui? O index e posso colocar aqui o dado. Obviamente que aquilo que eu estou a fazer não é nada seguro, mas vai permitir vocês perceberem o que é que eu vou fazer. Isto é, este index vai ser sempre igual a 0, exceto no caso de eu fornecer o index, e o dado vai ser igual àquilo que eu fornecer. Ele só pode ser ou nome ou e-mail.
Então, aqui na minha route, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Antes do index facultativo, eu vou colocar aqui dado. E depois a barra. Então, eu agora sou obrigado a colocar à frente do cliente pelo menos o dado e depois posso ou não definir o index. Então, vamos aqui voltar. Aqui no cliente, eu vou ter que colocar aqui nome. E o que é que ele vai fazer? Ups, vai fazer nada. Fez aqui uma coisa errada. Então, vamos aqui verificar o que é que aconteceu. Bom, o erro, à partida estará aqui, porque eu coloquei aqui dado e não pode ser assim. Este dado é, na realidade, um parâmetro. Ok? Portanto, muita atenção a isto. Este dado é um parâmetro, neste caso obrigatório. O index é um parâmetro facultativo. Então, quando nós chegamos aqui à assinatura, dado vai ser fornecido e aqui o index vai ser facultativo. Se ele não for fornecido, vai ser igual a 0. Caso seja fornecido, ele vai ser diferente de 0 e, portanto, vai aqui para a nossa coleção. O que é que nós vamos agora fazer aqui? Obviamente que isto não faz aqui sentido, porque nós não vamos apresentar o nome, iremos apresentar o nome ou o e-mail. Então eu vou remover tudo isto daqui. Este dado vai ser colocado ali e vai definir nome ou e-mail, e o index vai definir do 0 ou então o 1, o 2 ou o 3. Obviamente que eu aqui não estou com regras de negócio no sentido de verificar se os dados que estão a ser fornecidos estão corretos ou não, mas já nos vai permitir fazer aqui a nossa brincadeira, a nossa experiência. Okay? Então, nós aqui, o que é que vamos colocar aqui? Se eu colocar cliente, nome, nós vamos aqui verificar que ele vai apresentar o João porque não fornecemos o index. Mas se eu colocar aqui o index 3, ele vai fornecer o António. Se eu alterar aqui para e-mail, o que vai acontecer? Ele vai fornecer o e-mail do António. E, portanto, vocês já viram que existe aqui uma plasticidade muito interessante na forma como nós podemos utilizar as rotas, ok? Com dados obrigatórios e facultativos e que depois são conjugados então com as nossas funções. Eu quero fazer aqui um parênteses importante que é o seguinte. Como vocês têm a oportunidade de verificar, nós estamos a introduzir aqui dados que são delicados. O que é que isto significa? Não só aqui esta experiência que não faz qualquer sentido, colocar aqui qual é o dado que queremos apresentar, etc. Mas o índice do cliente. Ora, para mim, que já desenvolvo aplicações, não com Laravel, mas com outras frameworks, há alguns anos, quer a nível como freelancer, quer também a nível profissional, é um erro, e eu volto a sublinhar com letras bem grossas, é um erro nós passarmos este tipo de informação na query string. A query string é o nome que nós damos a todos estes elementos que aqui estão nesta pretty URL. São variáveis que aqui estão, que indicam quais são parâmetros de uma determinada função. Então, mais para a frente, fiquem descansados porque eu vou-vos mostrar algumas estratégias que nós podemos utilizar para impedir que utilizadores mais mal intencionados possam deliberadamente tentar chegar aqui e adulterar aquilo que nós esperamos como resultado da nossa aplicação. Porque estarmos a passar índices de utilizadores de forma explícita é um erro de segurança muito grave. Por exemplo, uma alternativa é nós encriptarmos este valor e depois dentro da função desencriptar esse valor e sabemos automaticamente qual é o ID que estamos a utilizar. Mas isso são conceitos mais intermédios e avançados que a seu tempo eu irei ter ocasião de vos passar para vocês, quando construírem as vossas aplicações, as construírem com a maior segurança possível. Ok? Posto isto, eu quero finalizar este vídeo mostrando-vos aqui algumas funcionalidades mais interessantes na criação dos controladores. E vou falar muito especificamente num que eu acho particularmente interessante, que é os Resource Controllers. Basicamente é o seguinte. Numa aplicação onde eu vou agora escrever aqui pseudocódigo, numa aplicação onde nós temos, por exemplo, uma área de gestão de estoques e, por exemplo, uma gestão de produtos, nós vamos ter sempre qualquer coisa para termos um formulário para adicionar produto, vamos ter um formulário, ou melhor, vamos ter mostrar produto, vamos ter editar produto, vamos ter, neste caso, um formulário para editar o produto, vamos ter aqui um método para editar ou atualizar o produto com os dados do formulário. Ok, peço desculpa aqui pelos erros. Vamos ter eventualmente uma função para eliminar produto. Enfim, como vocês podem observar, estamos a falar aqui de um conceito chamado CRUD, dentro da área da programação com bancos de dados. O que é que significa o CRUD? C-R-U-D, Create, Read, ler, Update e Delete. Ok? Portanto, criar,
ler, atualizar ou editar e eliminar. Estes conceitos são conceitos muito frequentes nas aplicações, sejam elas web ou desktop. Porquê? Porque nós queremos fazer uma gestão dos produtos, então temos que ter estas funcionalidades todas. Ora, como vocês podem imaginar, criar um controlador que consegue ter aqui estes métodos todos e nós termos que os criar manualmente, vamos aqui criar um controlador novo, ok? Eu vou abrir aqui o meu terminal, vamos criar um controlador para os produtos. Se eu quiser criar aqui um PHP Artisan Make Controller, produtos, ele vai-me criar aqui os produtos, e se eu agora quisesse colocar aqui todas aquelas funcionalidades, eu teria que as colocar, como se diz na gíria, à unha, isto é, escrever cada uma delas e depois ir inclusive aqui às rotas e escrever cada uma das rotas. Ora, com os Resource Controllers há uma coisa muito interessante. Ao criar um Resource Controller, eu estou basicamente a dizer ao sistema, eu vou precisar de um controlador que já tenha estes métodos aqui específicos. Então reparem o que é que acontece. Se eu vier aqui, eu vou eliminar aqui os produtos, Shift Delete, e vou criar os produtos como um Resource Controller. Então reparem, eu vou colocar aqui PHP Artisan Make Controller Produtos, e agora vou fazer aqui traço Resource. Quando eu pressionar o Return, ele vai-me criar à mesma um controlador, mas este controlador já vai ter um conjunto de código completamente diferente. Reparem, eu vou chegar aqui ao meu projeto, tenho aqui os produtos, e quando eu entro aqui, reparem o que é que eu aqui tenho, todos os métodos tradicionais de um sistema de CRUD. Eu, por uma questão, bem, eu vou deixar ficar aqui os comentários para vocês verificarem que tem aqui um Display a Listing of the Resource, isto é, apresenta, é o método por defeito, apresenta a lista dos produtos, por exemplo. Aqui faz a apresentação do formulário para criar um novo recurso. Aqui no Store é a submissão do formulário que é apresentado aqui nesta função. Ele vai aqui fazer a submissão para esta função e vai guardar na base de dados, por exemplo. Aqui vai apresentar os dados de um produto que já existe, isto é, display the specific resource, isto é, apresenta o produto. Aqui vai apresentar o formulário para editarmos o produto específico, e reparem que tem sempre um parâmetro obrigatório, que é o ID, é a identificação, o número do produto no banco de dados. Aqui vai fazer a atualização, que é a submissão do formulário que é apresentado no edit. E depois temos aqui o destroy, que é o equivalente ao delete, isto é, remove the specified resource from storage, ou remove the specified resource from storage, ok? Então temos aqui basicamente todas as funcionalidades do create, read, update e delete, mostrar, formulários, etc., que são necessárias para construir uma lógica, por exemplo, de gestão de produtos. Perguntar-me a vocês, ok, então mas o que é que aconteceu relativamente às rotas? Vocês vão olhar aqui para as rotas e elas não estão definidas. Então, eventualmente vocês poderão pensar, se calhar vou ter que definir agora uma rota para cada um destes elementos que aqui estão. Bom, não é necessário. O que nós vamos fazer aqui é criar uma rota especial. Vamos fazer aqui route, resource. E depois vamos dizer aqui que tudo o que se chamar o produto, por exemplo, okay, produto criar, produto editar, produto apresentar, etc., é para ser encaminhado para o controller dos produtos. E o que vai acontecer agora aqui é o seguinte, nós vamos já ter aqui, como temos uma route resource, na prática nós temos um conjunto vasto de rotas já definidas para este controller. Obviamente que não fiz aqui a alteração de nenhum nome destes métodos, vamos deixá-los ficar assim para que o sistema funcione. Agora reparem no seguinte, como é que eu sei que temos estas rotas todas? Bom, se eu vier aqui e fizer muito rapidamente o seguinte, vamos aqui aos produtos e vamos colocar aqui um echo index. E vamos copiar isto e vamos colocar simplesmente um echo em cada um deles para sabermos onde é que estamos. Vamos colocar aqui create, vamos colocar aqui no store, vamos colocar simplesmente aqui nestes, ok? Então vamos colocar aqui no store. O que vai acontecer é que no index e no create eu consigo chegar lá. Vamos verificar aqui. Se eu colocar aqui produto, simplesmente assim, produto, o que ele vai executar é o index, ok? Porque eu não defini mais nada, mas se eu colocar aqui barra create, nós já vamos ter aqui o create. Se eu colocar aqui o store, o
sistema vai-me dar um erro aqui. Não vai propriamente dar um erro, mas não vai fazer rigorosamente nada. E reparem que eu tenho aqui um equal store. Porquê que ele não fez nada? Porque esta função aqui, através desta route resources, está definida como sendo uma função que só é executada se existir um post. Como é que nós sabemos estas coisas todas? Bom, é muito fácil. Nós podemos pedir aqui uma lista das nossas rotas. Então eu vou abrir aqui para vocês verem o esquema. Eu já mostrei isto quando falámos sobre as routes. Nós fizermos aqui PHP Artisan route list. E reparem o que é que aconteceu aqui. Tudo o que está relacionado com o produto, okay? Nós temos um get ou um head. Neste caso vamos partir aqui sempre dos primeiros. O get, se nós escrevermos simplesmente na URI produto, ele vai executar com este nome da route, vai executar aqui o index. Okay? Se nós executarmos o produto, mas com o store, okay? Se houver um post em vez de um get, ele vai automaticamente executar o store. Okay? Depois temos aqui o get do create, etc, etc. Nós temos aqui o mapeamento das rotas todas por uma razão simples, porque nós definimos esta route como sendo do tipo resource. Obviamente que se vocês não entenderam muito bem este conceito é fácil, voltam atrás no vídeo e podem rever, mas eu penso que é de relativamente simples interpretação e aqui vocês já começam a perceber a amplitude da facilidade com que nós podemos desenvolver as nossas aplicações sem termos que escrever muito código, porque o Laravel e especificamente o PHP Artisan neste conceito nos ajuda a acelerar o processo de desenvolvimento do código da nossa aplicação.